Imagine uma carta, uma simples folha de papel, mas não uma carta qualquer. Essa foi a carta que, basicamente, deu o pontapé inicial. Em 1939, o mundo estava à beira de um colapso. A Alemanha nazista estava em ascensão. E com ela, o medo se espalhava. Cientistas na Alemanha tinham acabado de descobrir a fissão nuclear. Isso significa que eles descobriram como quebrar um átomo ao meio. E quando você quebra um átomo, uma quantidade absurda de energia é liberada. Era a receita para uma bomba com um poder que ninguém nunca tinha visto antes. E essa descoberta estava nas mãos erradas. Leo Szilard, Eugene Wigner entraram em pânico. Eles sabiam o que a fissão nuclear significava. Eles sabiam o que Hitler poderia fazer com uma arma dessas. Precisavam avisar alguém importante, alguém que seria ouvido. Mas quem? Com o sinal verde do presidente Roosevelt, os Estados Unidos deram início a algo gigantesco. Algo tão secreto que nem o vice-presidente sabia da sua existência. Era o Projeto Manhattan. O nome pode soar como um prédio de escritórios em Nova York, mas era muito mais do que isso. Era um esforço colossal para construir a primeira bomba atômica do mundo. O projeto reuniu as mentes mais brilhantes da ciência, engenharia e do exército. Era uma corrida contra o tempo, uma corrida contra os nazistas. Para fazer isso, eles construíram cidades inteiras do zero. Cidades secretas que não apareciam em nenhum mapa. Los Alamos, no meio do deserto do Novo México. Oak Ridge, no Tennessee. Hanford, em Washington. Milhares de pessoas se mudaram para esses lugares sem saber exatamente no que estavam trabalhando. Imagine viver em uma cidade cercada por arame farpado, onde todas as suas cartas são lidas e suas conversas telefônicas são monitoradas. No centro de todo esse esforço científico no coração da cidade secreta de Los Alamos, estava um homem. Um físico teórico brilhante, carismático, complexo. Seu nome era J. Robert Oppenheimer. Ele foi escolhido para ser o diretor científico do Projeto Manhattan. Era o cara responsável por juntar todos aqueles cientistas geniais e fazer com que eles transformassem teoria em realidade. Ele precisava fazer com que eles construíssem a bomba. E ele era a pessoa perfeita para o trabalho. Magro, fumante, inveterado, sempre com seu chapéu característico. Ele era conhecido por sua inteligência afiada e por sua capacidade de inspirar as pessoas ao seu redor. Em Los Alamos, ele criou um ambiente de intensa colaboração científica. Mas por baixo dessa genialidade, Oppenheimer era um homem cheio de contradições. Chegou o dia. 16 de julho de 1945. No meio do deserto do Novo México, em um lugar que Oppenheimer batizou de Trinity. O primeiro dispositivo nuclear da história estava pronto. Era uma esfera de metal apelidada de The Gadget. Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Alguns cientistas temiam que a explosão incendiasse a atmosfera e destruísse o planeta. A chance era minúscula, mas não era zero. A tensão era palpável. O teste estava marcado para as 5:30 da manhã. Cientistas e militares em bunkers a quilômetros. Óculos de soldador para proteger os olhos. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. No momento da detonação, o deserto foi banhado por uma luz mais brilhante que 1000 sóis. A luz pôde ser vista a centenas de quilômetros. Uma mulher cega disse mais tarde que viu a luz. Uma bola de fogo multicolorida subiu aos céus. Transformou-se em uma nuvem em forma de cogumelo. Com o sucesso do teste Trinity, os Estados Unidos agora tinham a arma. A Alemanha já havia se rendido, mas a guerra no Pacífico continuava brutal. O presidente Harry S. Truman, que assumiu após a morte de Roosevelt, enfrentou uma decisão impossível. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay sobrevoou Hiroshima. A bordo estava uma bomba de urânio, apelidada de Little Boy. Às 8:15 da manhã,
A bomba foi lançada. Ela explodiu cerca de 600 metros acima da cidade. Em um instante, uma bola de fogo incinerou o centro de Hiroshima. A temperatura foi comparável à superfície do Sol. Praticamente tudo em um raio de 1,5 km foi aniquilado. Prédios viraram pó. Pessoas foram vaporizadas, deixando apenas suas sombras impressas nas paredes. A explosão e a tempestade de fogo mataram instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. Então, 3 dias depois, em 9 de agosto, outra bomba foi preparada. Desta vez, uma bomba de plutônio, mais poderosa, chamada Fat Man. Em 15 de agosto, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão. A poeira em Hiroshima e Nagasaki baixou, mas a poeira da era nuclear nunca assentou de verdade. A mudança mais imediata foi no equilíbrio de poder global. Em 1949, a União Soviética testou sua própria bomba atômica. Espiões infiltrados no projeto Manhattan ajudaram. A corrida armamentista nuclear havia começado. O mundo agora estava dividido em 2 blocos, cada um com poder de aniquilar o outro. Isso deu início à Guerra Fria, uma era de tensão, medo e desconfiança. Décadas sob a sombra da destruição mútua assegurada. Madze. A lógica era simples e aterrorizante. Se um lado lançasse, o outro retaliaria. O resultado seria o fim da civilização para ambos. A crise dos mísseis de Cuba em 1962 levou o mundo quase ao abismo. Uma curiosidade pouco conhecida: o botão nuclear não é um botão vermelho gigante. Existe uma maleta, a chamada Nuclear Football, que acompanha o presidente. Dentro dela, equipamentos de comunicação e um livro com opções de ataque. A mesma ciência que criou a bomba também nos deu a energia nuclear. Embora a Guerra Fria tenha acabado, 9 países possuem armas nucleares. A história da bomba é um lembrete sombrio